Muito bem. Espero que estejam todos vocês muito bem. Lembrando que sempre os estudos ficam gravados. Todo mundo pode abrir a sua janela, pode estar se mostrando durante todo o estudo, mas se preferir também pode ficar nos bastidores, como se diz. Enfim, espero que todos vocês estejam muito bem. E eu vou pedir, então, para a Luciana, que já está aqui conosco, que ela possa cantar pelo menos duas músicas, né, Luciana? E aí depois nós fazemos a nossa prece e damos início ao estudo da noite. Por favor, Luciana. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvide do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Ó Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. É bom viver a trabalhar, sempre a servir junto a você e redimir desdita e dor, a conquistar o eterno amor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza em flor, e para sempre eu quero estar
sempre a servir junto a você e redimir desdita e dor, a conquistar o eterno amor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Para sempre eu vou estar a me sentir junto a você, embalar a tua mão na lei sublime da criação. Sheila, Sheila, sempre ao seu dispor. Sheila, Sheila, sempre ao seu dispor. Muito obrigado, Luciana. Então, meus amigos, nós vamos lembrando da importância da água que vai ser fluidificada durante a reunião, e nós vamos buscando uma pequenina prece que possa permitir com que iniciemos a reunião de hoje com a assistência dos queridos e bons espíritos que sempre supervisionam as nossas atividades, tanto em relação ao estudo do nosso tema principal, como também nas nossas reuniões práticas de desenvolvimento daquelas expressões mediúnicas mais simples em semanas alternadas. Que possamos pedir a Deus e a Jesus, aos espíritos da falange sagrada, que possam abençoar o Brasil, o mundo, em tempos tão difíceis, com tamanho sofrimento, de modo que, enquanto estivermos reunidos e estudando sobre a mediunidade, eles também recebam a nossa contribuição fluídica, nossos pensamentos e sentimentos, nossos fluidos e vibrações, energias e campos que sejam entregues para o trabalho que eles, anonimamente, sempre fazem quando estamos assim nas nossas segundas-feiras, procurando o estudo da mediunidade. Que possamos estar atentos, aproveitando as dúvidas, os textos e tudo mais que nos leve ao aprendizado necessário, ao exercício seguro da mediunidade de agora para o futuro. Agradecendo a todos os benfeitores conhecidos, queridos, que sempre estão conosco nas noites de segundas-feiras. Muito obrigado, que possamos doar sempre, mesmo atentos ao estudo
do nosso tema fundamental. Muito obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, estão todos bem? Vejam só, nós estamos no dia 15 de setembro e eu vou me lembrando com vocês que nós temos duas apostilas que são aquelas que nós trabalhamos há muitos anos. Trabalhávamos nas atividades presenciais antes da pandemia e trabalhamos estes anos todos nas segundas-feiras, examinando os melhores conteúdos sobre o tema geral, e essas apostilas elas foram elaboradas pela Federação Espírita Brasileira. É o melhor material que nós conhecemos e por isso que elas são utilizadas há muitos anos, eu diria até há décadas. Como são duas, nós vamos alternando entre o número 1 e o número 2. E ficamos muitos meses examinando todos os conteúdos das duas. Nós estamos como que finalizando a de número 2. E nós vimos nas últimas semanas e meses temas muito relevantes, todos eles fundamentais para nós. Essa apostila número 2, ela está à disposição no grupo aqui do Zoom, a que todos nós pertencemos. Então, mesmo aqueles que não estiveram estudando conosco, tendo entrado mais recentemente, têm essa apostila número 2 à disposição. Então, antes de nós começarmos a nova, que é a de número 1, que traz coisas lindas também para nós, não é? Nós podemos abrir essa primeira parte do nosso encontro de hoje para vermos dúvidas, questões, aspectos que ao longo dos últimos meses ou semanas ficaram, talvez, gerando a falta de algum esclarecimento. Não temos pressa, por isso podemos aproveitar a noite de hoje para conversarmos sobre questões que vocês tragam em relação a tudo que já se viu. Porque, por mais que nós todos possamos dar a melhor atenção para os conteúdos, coisas surgem de uma hora para outra, carecendo um certo esclarecimento. Então, eu acho que nós podíamos aproveitar todos os minutos necessários, abrindo para vocês perguntarem o que vocês desejarem. Eu até diria, não apenas sobre o que nós examinávamos estudando a apostila, mas qualquer aspecto teórico e ou prático sobre o exercício da mediunidade. Claro que nos moldes do Espiritismo, porque mediunidade é uma coisa universal, que é de origem remota e que acompanha a vida humana desde sempre. Então, agora que nós já estamos como que reunidos, eu penso de abrir para perguntas de vocês, dúvidas, comentários, o que vocês quiserem. Basta abrir a tela, o microfone e perguntar. Que tal? Boa noite, para mim parece-me bem. Eu já tenho uma pergunta, se for possível. Muito bem, Paulo. Como Bem, vocês pode ser? repararam, o Paulo tem um jeito próprio de falar. Não é que nós, em geral, associamos aos amigos de Portugal, não é? E o Paulo Exatamente, mora mesmo. lá perto, lá no Porto, né, Paulo? Ainda por Lá no cima, norte. ainda é uma pronúncia mais característica no norte, é mais acentuada, digamos assim, mesmo. Muito bem.
Mas Nós espero que vocês... brasileiros gostamos muito do sotaque português, mesmo Ok. sabendo que quem tem sotaque mesmo somos nós, os brasileiros, não é verdade? Diga lá, Exato. Paulo, por favor. É Fique à assim, vontade. foi uma dúvida que por acaso também surgiu aqui nos estudos no centro que eu colaboro e que o Sérgio também já conheceu. Portanto, quando nas sessões mediúnicas, a diferença entre aparecer uma entidade espiritual ou às vezes como pode aparecer uma subpersonalidade, que pode ser até do médium que está a incorporar ou de alguma pessoa que está presente na sala. Ou seja, qual é a diferença, se é possível perceber, entre se é um espírito que está a ser manifestado ou a tal a subpersonalidade de alguém que esteja presente? Muito bem. Não sei se todos entenderam a pergunta do Paulo. Quer dizer, o que se espera numa reunião mediúnica é a presença de entidades, em geral, entidades sofredoras, necessitadas de uma assistência que, em geral, eles só terão nas reuniões mediúnicas sérias, espíritas, como Allan Kardec frisava muito bem. Então, de um modo geral, aqueles que manifestam, por exemplo, sobretudo pela psicofonia, mas algo que também pode acontecer pela psicografia, são personalidades e, na maioria das vezes, são espíritos desencarnados. Tanto aqueles que precisam de ajuda, que são aceitos, convidados, trazidos para o tal recurso que a equipe mediúnica oferecerá para cada um deles, não é? Mas também, como todos sabem, pode ser a presença de um espírito, de um instrutor, de uma pessoa com recursos de conhecimento e que compareça falando, portanto, psicofonicamente, ou escrevendo através de um médium psicógrafo a respeito de uma temática que ele queira oferecer ao grupo que está reunido na tal reunião. Então, na maioria das vezes, não é isto que acontece. Seja um orientador, um instrutor, mas na maioria das vezes mesmo alguém precisando do diálogo fraterno e de uma determinada ajuda, assistência da parte do grupo encarnado e do grupo desencarnado. Mas o que você perguntou? Você lembrou que, às vezes, quem está fazendo a comunicação não é um espírito desencarnado. Na verdade, não é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno anímico, em que aquele médium, pelas circunstâncias espirituais da reunião e do trabalho, a partir da prece de abertura e talvez por alguma necessidade pessoal, ele desdobrado, ele alcança, como você bem disse, uma personalidade sua de uma vida anterior. Uma vida recente, pode até ser a última, ou uma vida de 1 ou 2 milênios antes. Vai depender muito do que está por trás desse fenômeno. Ele é um fenômeno espontâneo. Ele não é um fenômeno forçado, no sentido de que é possível ter perfeitamente uma comunicação em que quem vem à tona é uma vivência antiga daquele médium que está sentadinho em torno da mesa. Em vista disso, nem é tão fundamental que isso seja identificado. O doutrinador, o dialogador ou alguém da equipe consiga fazer a diferença no sentido de se é uma personalidade do médium ou se é de verdade o que mais se espera, que é um espírito que se comunica.
Por quê? Porque, em geral, essa personalidade precisa de ajuda. Ela tem uma carência e cabe ao dialogador, ao dirigente, identificar isso e dialogar como se fora um desencarnado. E o bem que ele ou ela farão é o mesmo bem para como se fosse um desencarnado. Porque essa personalidade, se vem à tona, é porque ela tem algo a ser trabalhado. Uhum. Isso se poderia fazer, não é o caso e nós não recomendamos, numa reunião de terapia de vidas passadas, para buscar algo de uma personalidade daquele que hoje é um trabalhador encarnado, médium, requerendo uma assistência, porque algo pendente está dentro dele, essa tal personalidade com uma vivência dolorosa, e daí uma carência de auxílio até hoje. Mas não há uma necessidade, uma obrigatoriedade de se separar uma coisa da outra. Porque tudo é bom, tudo é útil, seja realmente um indivíduo, um espírito se comunicando, seja a personalidade própria desse médium. Então, isso não é uma preocupação. Às vezes, o doutrinador, dialogador, ele também é médium. Então, às vezes, ele ou ela podem perceber que não é uma entidade, que, na verdade, é o próprio encarnado. O que ele vai fazer com isto depende da formação dele. O mais razoável é que ele não coloque como que a possibilidade de que seja uma personalidade do próprio médium. Não há necessidade de exposição, Uhum. de identificação entre uma coisa e outra. A caridade, ela tem o mesmo valor, seja para um desencarnado, seja para uma tal personalidade desse médium. Isso é diferente de mistificação. Uma coisa é um fenômeno anímico, e é, vamos Uhum. dizer, fisiológico. Outra coisa é um fenômeno de algo que é algo forçado, para fazer crer que é uma coisa e que, na verdade, não é. E aí, então, é diferente, precisa ser identificado e, eventualmente, o diálogo com o médium, ou o pretenso médium, para que ele seja orientado quanto a isso. Não sei se ficou claro, Paulo. Sim. Só que mais uma coisa, portanto, o médium tanto pode receber estas subpersonalidades já tendo experiência, como sendo no início, ou seja, é indiferente, não é? Exatamente. Muito bem. Pode acontecer em qualquer época. Por quê? Porque em qualquer época, essa facilidade a partir do desdobramento, ela pode ensejar isso. E, em geral, não é o médium que está forçando, é espontâneo, Uhum. com a supervisão devida Exatamente. dos amigos que supervisionam o trabalho no mundo espiritual. Às vezes, Paulo, isso já aconteceu muitas vezes também no dia a dia das reuniões, mas como isso não se levanta isto, não se Uhum. coloca isso para o conhecimento de todo mundo, isso é natural e é benéfico para quem quer que seja que apresente esse tipo de manifestação. É terapêutico, se bem conduzido por quem está cuidando da reunião. Tá bem? Sim. Obrigado. Sim. Imagina, Paulo. Obrigado a você pela questão. Então, Boa noite, doutor Sérgio, tudo bem? oi, Carlos, tudo Tudo bom? jóia?
A Boa noite. semana passada no pude comparecer, estava viajando, mas eu queria um esclarecimento. Até onde vai a responsabilidade do médium, quando na reunião mediúnica ele pode ser enganado por um pseudo-sábio, que chega com boas mensagens, tal, e depois é perceptível nas reuniões seguintes, a continuação desse espírito, ele seja pseudo-sábio, enganador. Até onde vai a responsabilidade do médium? Ele tem alguma responsabilidade ou ele deve estar passividade normalmente? Muito boa também essa questão, Carlos. O médium, ele sempre tem responsabilidade, mas é natural que os aprendizes da mediunidade possam estar um tanto mais sujeitos a esses aspectos. Por isso que nós estamos aqui estudando há anos os conteúdos das duas apostilas, que trazem os melhores aspectos dos melhores livros sobre a temática da mediunidade. Exatamente para que, havendo conhecimento, o médium saiba separar entre os pseudo-sábios e os sábios de verdade. Se ele não tiver essa facilidade numa primeira oportunidade, ele vai ter a assistência de quem dirige, que também cabe a ele perceber se é uma coisa ou se é outra. E havendo a dúvida, havendo a certeza, não é? Diálogo, orientação, para que o médium vá ficando cada vez mais capaz de perceber essas nuances. Porque há espíritos enganadores, mistificadores, e que os grandes espíritos até permitem que ele adentre o ambiente da reunião mediúnica, por exemplo, numa casa espírita, e se manifestem, porque isso também faz parte do aprendizado de todo mundo que se reúne para isso. Porque essas criaturinhas, elas existem e querem se passar por quem possa ter uma importância maior que os demais. Mas não há nada disso que não venha a ser evidenciado a curto prazo. Seja pelo próprio médium, quando ele vai se preparando para a reunião, no dia do encontro, pelas orações, pela boa vontade, pelos bons sentimentos, não é? Pelas boas intenções, ele naturalmente vai tornando isso refratário. Então, pode acontecer, os dirigentes sabem disso e sabem cuidar para que isso não seja um problema. Até porque ninguém vai supervalorizar um conteúdo de uma mensagem psicografada ou psicofônica além da conta, porque nós temos balizamento, nós temos os conteúdos doutrinários que falam a respeito do que é certo e do que é errado, do que é para ser valorizado e do que não é. E o grande antídoto para isso é estudo doutrinário de cada médium, esforços seus e a oração. E, claro, os seus sentimentos, no sentido, o que cada um está fazendo na sua reunião, para que não haja engano da parte de um espírito que queira isso para causar dificuldades, seja para todo o grupo, seja para o médium em questão. Tá bem, Carlos? Muito bem. Então, quem mais gostaria? Então, pelo visto, ficou tudo muito claro.
não é? Esses meses todos. Muito bem, então se nós estamos, vamos dizer, nos sentindo abastecidos pelos conteúdos, sobretudo estes últimos da apostila número 2, vocês viram que agora há pouco foi colocada a apostila número 1. Então, nós vamos sugerindo a vocês que busquem essa apostila novinha em folha. Ela não é de agora, mas nós vamos, então, buscar esse chamado programa número 1, módulo 1, tema 1, ou seja, é o início de tudo. E eu peço que vocês abram na página 19, para que nós, então, terminemos a número 2 e retomemos a de número 1. E vocês vão ver que é como se nós estivéssemos realmente começando com algo que nós não nos lembrávamos. Combinado? Então vejam, estamos no início, chama-se Evolução Histórica da Mediunidade. Porque alguém poderia pensar que esse estudo é um estudo desde o início da doutrina espírita, há 1,5 século, em meados do século XIX, com Allan Kardec. Não é verdade? Que publicou, como todos sabem, o Livro dos Médiuns. Então, nós vamos ver que esse tema é um tema que nós temos que vê-lo retrospectivamente também, até para percebermos o quanto ele é universal e nós nem sabíamos. E, em geral, os que não são espíritas também não valorizam essa que é uma verdadeira ciência, a ciência da mediunidade. Então, vejamos. Como a mediunidade é faculdade inerente à espécie humana, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriais. Entretanto, teve de se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito na Terra. Claro. Vemos assim que os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a tudo que representava qualquer característica sobrenatural, qualquer coisa que lhe escapava ao entendimento, tais como fenômenos da natureza e até habilidades percebidas em outro indivíduo que o distinguia dos demais. Em consequência, rendiam-lhes cultos e, por não possuir o senso moral e intelectual desenvolvido, os povos primitivos ofereciam aos deuses até sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Isso dá para nós uma ideia do quanto a Terra já foi um mundo primitivo. Hoje ela é semi-primitivo de provas e expiações, como estudamos com Kardec no Livro dos Espíritos. Mas a ideia de que a questão da mediunidade tem uma origem muito antiga. Tais cultos eram marcados por práticas anímicas e mágicas que perduraram por milênios. Envolviam forças espirituais consideradas misteriosas e incompreensíveis. Mas em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio,
o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Perante tais condições, aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Então, é importante lembrar que na história do planeta sempre houve mundo espiritual, sempre houve mundo material, e nos dois a presença de seres humanos. E os desencarnados, em geral, não eram percebidos, a não ser por aqueles encarnados que eram médiuns videntes. De tal maneira que esse intercâmbio entre humanos de um lado com humanos do outro lado sempre foi algo natural, simples e lógico do processo evolutivo. E daí muitos mistérios, até que os estudos, sobretudo os estudos espíritas, puderam trazer o conhecimento que faltava. A luz que era preciso ser aplicada quanto a essa condição humana, a essa ciência, e algo que é supernatural, mas que por muito tempo, e por muitos até hoje, é considerado algo sobrenatural. Pois bem, com este avanço, inicia-se o processo civilizatório, propriamente dito, que tem o poder de modificar a face do planeta. Utilizando o mecanismo de cocriação em plano menor, como assinala André Luiz, aprende a usar o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Da perspectiva da doutrina espírita, não é um simples produto das forças cegas da evolução, mas um cidadão do universo constrangido a transformar-se para melhor, como determinam as leis divinas, sobretudo a lei de evolução, lei de progresso. Portanto, importa acrescentar que o processo evolutivo não foi, obviamente, executado exclusivamente pelo indivíduo. Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores, permitindo que o corpo espiritual ou perispírito se aperfeiçoasse também e, como resultado, produzisse um veículo físico apto a alçar voos mais altos. À medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos de sintonia e também, eu diria, de afinidades. Nesse processo, as suas faculdades perceptivas são ampliadas, pois o psiquismo humano encontra-se mais bem estruturado. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio e que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano,
habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, neste ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de redemoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade o redemoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca na radiotelefonia e na televisão. Vocês lembram que, há um tempo atrás, nós fizemos estudo de transcomunicação instrumental? Lembram das transimagens? Isso também tem a ver com este aspecto que o texto está ressaltando para nós. A base é mais ou menos a mesma, só que com a utilização de tecnologia recente para a detecção das formas de comunicação dos desencarnados conosco, pelo som, pela palavra e pelas imagens com as figuras dos desencarnados. Seguindo adiante mais um pouco, por meio de árduos esforços, o ser espiritual convence-se de que a mente é orientadora das necessidades evolutivas que, ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético, espécie de carapaça vibratória, usualmente denominada aura, uma vez que o pensamento é força criativa que se exterioriza, envolvendo as mentes que se encontram no seu raio de ação, mas que, pelos mecanismos da reciprocidade, é influenciada por espíritos encarnados e desencarnados, superiores e inferiores. Assim, a aura espiritual, na feição de antecâmara do espírito, favorece todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados por inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Nós já vimos isso tudo, no sentido de termos examinado esses aspectos. Um deles foi a natureza da mente humana. Ao mesmo tempo, a ideia do que é o pensamento. O principal atributo do espírito humano, que, em sendo humano, tem o pensamento contínuo, ao contrário dos animais de muitas espécies que também pensam, mas o pensamento ele é descontínuo ou fragmentado. E essa é a base, vamos dizer, do entrosamento através da sintonia, da afinidade, da mediunidade. Lembrando também que pensamento de vivos e mortos é tudo a mesma coisa. É eletromagnetismo. Nós já tínhamos visto isso de perto. E o eletromagnetismo, ele é uma das 4 forças
campos ou interações do universo. Então, o que nós vivemos é como num mar ou num oceano de vibrações, de radiações eletromagnéticas humanas e subhumanas. E no eletromagnetismo, nós temos uma natureza dual. Eletromagnetismo tem um caráter ondulatório e, portanto, ele vai, uma vez projetado pela mente humana, ele vai a longas distâncias. E, ao mesmo tempo, ele tem uma natureza física, que são, vamos dizer, os fótons das radiações eletromagnéticas, em que o pensamento é mais um exemplo. Então, essa natureza é uma natureza corpuscular. Então, tem a natureza ondulatória, por isso a telepatia. E com ela, a comunicação, por exemplo, de um espírito mais elevado, ele pode estar em outro mundo, pode estar do outro lado do planeta, pode estar numa esfera a centenas de quilômetros de altura. E havendo motivo, sentido, pode haver a comunicação entre este espírito e uma criatura humana encarnada qualquer, através da sintonia, através da condição de qualquer médium de receptividade das ondas dos pensamentos que possam estar muito distantes, mas cuja origem espiritual também pode estar na vizinhança, ao lado do médium em questão. Pois bem, a outra ideia é a natureza corpuscular, fazendo com que os pensamentos influenciem no mundo material. Cada alma que tem o seu corpo físico, a alma que anima o corpo do encarnado, essas células, dezenas de trilhões de células, que compõem o mundo celular, que compõem os tecidos humanos, que compõem os órgãos e sistemas orgânicos, tudo isso é passível de interação com o que nós pensamos. Daí, para nós refletirmos melhor outro dia, a natureza e a origem das doenças, tanto da saúde como das enfermidades. Pensamentos elevados, esforços no bem, virtudes que vão sendo alcançadas por qualquer um, vão mantendo um magnetismo superior que preserva a saúde do corpo físico, mas, ao mesmo tempo, orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ganância, tudo isto vai minando a natureza biológica de corpos humanos em qualquer lugar do mundo, fazendo com que eles, dependendo de outras variáveis também, eles possam adoecer, gerando transtornos mentais e gerando doenças orgânicas, sobretudo doenças adquiridas, mas mesmo as congênitas, mesmo as de origem genética, toda a base vem do pensamento. E se não é um pensamento, vamos dizer, dos embriões, dos fetos e dos recém-nascidos, são pensamentos que modificaram o perispírito nas vidas anteriores. E quando esse perispírito é ligado
ao corpo físico, é razoável que haja essa transferência. Por isso que na medicina, vamos brincar, ninguém sabe as verdadeiras origens de milhares de diagnósticos diferentes em medicina. Sabemos muito a respeito das doenças, das síndromes, mas origem de verdade, tudo ainda é muito desconhecido. E isso tem a ver com o que nós estamos estudando agora. Pois bem, alguma pergunta até aqui? Então, vamos seguir mais um ou dois parágrafos. O próximo tema, ainda no capítulo que estamos vendo, ele é amplo. Então, nós vamos até uma certa parte e continuaremos na semana que vem ou na outra, no mais tardar. Então, vejam comigo na página seguinte, que é a 21. Como tentativa de elaborar uma síntese histórica da mediunidade, sugere-se a sequência em seguida disponibilizada, cujos conteúdos foram inspirados em 3 obras espíritas: Evolução em 2 mundos, do espírito André Luiz, Psicografia de Chico, FEB, A Caminho da Luz, livro extraordinário, Emmanuel, Psicografia de Chico, e O Espírito e o Tempo, Introdução Antropológica do Espiritismo, de Herculano Pires, pela editora Edicel. Então, hoje, nós não vamos nos alongar e eu vou apenas ler os itens. E no próximo encontro nós vamos esmiuçar isto. Então, vejam, mediunidade primitiva, mediunidade tribal, fetichismo, mediunismo mitológico, mediunismo oracular. Depois ele fala na antiguidade, fala da face externa ou esotérica e da face interna ou esotérica com S. Então, nós vamos ver politeísmo e monoteísmo. E iremos adiante na próxima reunião para completar o capítulo. Está bem? Quem quiser, fica também a sugestão de vocês hoje, ou quando quiserem, fazerem a leitura a partir deste ponto que nós paramos. Ali, quando começa a mediunidade primitiva. E eu vou concluindo por aqui, para que nós, então, na vez seguinte, possamos ver com calma o que vem aí nesse tema pela frente. Está bem? Então, agora, de novo, eu perguntaria alguma questão para nós vermos ainda hoje sobre aspectos vistos agora há pouco ou ao longo desses muitos meses em que trabalhávamos na apostila número 2? Fiquem à vontade. Alguém fez uma pergunta por texto sobre transplantes. Quem foi que fez a colocação? Quem fez, se apresente. Muito bem, foi a Marília, é isto?
Qual foi a questão propriamente? Se a pessoa não está animada, nós já podemos também ajudar, lembrando o que é um transplante. Uma coisa é um transplante de córnea, que é um dos mais comuns. Outro é o transplante hepático, transplante de rim, transplante até de pulmão nós temos hoje em dia. E o transplante cardíaco, que talvez seja o mais complexo, o mais trabalhoso. Há aí uma ciência. E na semana próxima, me lembrem de nós falarmos um pouco melhor sobre histórias interessantes sobre memória celular, sobretudo em transplantes cardíacos. E o quanto, num transplante cardíaco, é claro que sempre o doador é um doador cadáver. Em geral, em função de um acidente. E aquele coração íntegro, rígido, ele é transplantado para um cardiopata em fila de transplante, em geral, com problemas cardíacos, claro, graves. E aí o que acontece? Frequentemente, aquele que recebe o transplante cardíaco, ele pode, a seguir ao transplante em si, apresentar mudanças na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar, nos seus hábitos no dia a dia. Então, essa memória celular, quando se trata do coração, ela pode trazer algo do doador, da alma, do espírito de quem doou. Ou porque esse espírito vem junto, vamos dizer assim, entre aspas, e permanece agindo, atuando na vida do encarnado que ganhou o seu coração, ou é apenas a memória celular, sem necessariamente uma influência do desencarnado, doador daquele órgão. Então, eu diria para vocês, há uma ciência aí. E se vocês ouvirem os casos que eu vou contar, vocês vão imaginar que seria interessante, antes do transplante cardíaco, que é uma coisa que é feita com toda urgência para que a viabilidade do transplante seja plena, que haja uma reunião para atender a partir da frequência daquele coração, para atender aquele que muitas vezes precisa de ajuda por ter desencarnado num acidente com politraumatismo e muito sofrimento. E um outro mecanismo para nós irmos pensando é o passe naquele órgão que vai ser transplantado, sobretudo quando ele é um coração, para que haja uma desmagnetização do magnetismo próprio daquele que era o dono daquele órgão, para que aquela memória celular se dissipe e o transplante tenha mais chance de não haver rejeição. Mas isso é tema para mais adiante. Vão pensando. Tá bom, Marília? Então, tá. Estão todos bem? Então, Posso eu colocar vou... uma questão? Posso colocar uma questão? Os portugueses estão... Vocês veem que não é só o Paulo. Pois não, dona Adelina? Sim.
Sim. Ah, boa noite a todos. Olha, falando em passes, portanto, eu vi ser, portanto, aplicado num doente, ou numa pessoa, num centro espírita, não é? Que fazia parte, nessa altura, da equipa que estava nos passos, ou pelo menos dar assistência, e em vez do passe normal, vi o dirigente dos trabalhos, que era um médium muito experimentado, aplicar um sopro, soprou sobre a cabeça da pessoa. E eu gostaria de saber, por acaso eu não me lembrei de lhe perguntar quando é que se aplica esse tipo de, entre aspas, passe de sopro, em vez do outro tipo de passe, o passe normal. Em que tipo de casos é que se aplica o sopro? Dona Adelina, o magnetismo, ele é uma ciência ampla. De certo modo, por ser uma ciência com diversos pormenores. Não é uma ciência que começa com Mesmer há praticamente 3 séculos. Então, na história do magnetismo, existe o sopro. É como uma forma de aplicar o fluido vital do médium. Mas, dentro do movimento espírita, de muitas décadas para cá, nas instituições espíritas, o sopro e outros tipos vão sendo deixados de lado, para que a aplicação do passe pelas mãos, pela imposição de mãos, seja, vamos dizer, o básico e o mais utilizado. Existem até outras formas, além do sopro, dentro da ciência do magnetismo. Mas nós podemos deixar esse tema para um outro momento, porque se eu falo agora eventuais indicações para o sopro, um que outro pode querer começar a utilizar isto numa atividade dentro de uma casa espírita. E a imensa maioria delas não trabalha com sopro. E isso pode causar alguma dificuldade para quem utilize ou deseja utilizar essa forma de transferência fluídica, portanto, magnetismo mesmeriano. Mas isso existe. Tá bem? Sim, certo. Por acaso o médium que vi aplicar esse método era um médium que já com uma idade muito avançada. Portanto, reportava-se com certeza a outros tempos, não é? Portanto, Provavelmente é isso mesmo, Adelina. Ele teve uma formação talvez até mais completa do que aquela dos médiums do dia a dia, atualmente. Então, é de se valorizar, é de se respeitar, faz parte da ciência magnética, mas não é usualmente praticada. Sim, ele não era um médium muito comum, era um médium bastante. Graças a Deus. Não, Em que cidade foi isso? iluminado. Isso foi nos arredores, no cidade do Porto, Paulo. No Porto. Sim, foi em Muito Rio bem. Tinto, na SEC, na Comunhão Espírita Cristã de Rio Tinto. Também há aqui uma até pertinho da minha casa, que é São Amédio em Festa, que é o Senhor Porfírio. Não sei se Sim. conhece, também é dirigente de uma casa espírita, e ele até há bem pouco tempo no passo, já não vou lá para aí há 4 anos, ele às vezes usava o sopro. E efetivamente. E não sei se o Paulo chegou a conhecer um irmão lá da SEC que se chamava Tia Azevedo, era mais conhecido pelo Tia Azevedo. Não, assim, por nome, não. Tá bom, tá Nós bom. somos mais novos, viu, Adelina? Nós somos muito Certo, jovens.
Está bem, está Tá bem. bom? Faz de conta que é verdade. Está bem. Muito bem. Obrigado, Obrigada. viu, Marília, Adelina, pelas questões. Eu não sou Então, vamos. Maria, sou só Adelina. Isso. Então, Ok, dona um Adelina, abraço. tá certo. Um Eu abraço. vou, imaginando que nós já poderíamos concluir por hoje. Leandro, tudo bem? Viu alguma coisa? Quer fazer algum comentário? A Tatiana, que você indicou, chegou antes de você. Tá certo, professor. Eu queria comentar uma coisa rapidinho. O professor comentou da questão dos transplantes, né? Uma vez a gente presenciou assim, uma visão de um encontro entre o espírito desdobrado do paciente que ia receber o órgão de transplantado e do espírito que ia doar. Eu achei muito curioso, porque foi como se fosse um encontro assim, da espiritualidade mediando assim, e eles estavam assim se abraçando, o receptor ajoelhou, chorou muito. Achei muito bonito assim. E eu, pelo que eu tenho notícia até a última vez, parece que deu tudo certo no implante. Então eu não sei se tem muito a ver com essa questão da aceitação do espírito, né, do espírito doador, com relação ao receptor, né? Se isso poderia ser feito no mundo espiritual, pela equipe espiritual, né? Para facilitar o tratamento, né? E evitar a rejeição do órgão. Eu achei muito curioso, uma vez que eu tive essa visão. Muito bem, Leandro. Isso é o ideal. Depende muito de quem é quem, tanto o doador como o receptor, porque isso é muito pessoal. E é claro que, se possível, os amigos espirituais vão tentar aproximar os dois, mas nem sempre isto é possível, infelizmente, porque cada um tem uma história, cada um tem as suas dificuldades. Algo que justifica que ele tenha desencarnado tragicamente, drasticamente, como algo kármico. E também aquele que é o receptor ter uma doença cardiovascular tão grave para que esteja em fila de transplante. E mesmo procurando olhar a parte linda de tudo isso, tanto de um como de outro, as dificuldades são muito comuns, da parte tanto de um lado como de outro. Por isso, a prece, por isso, talvez, o passe, tudo que possa, da parte da equipe encarnada, ajudar nesse processo, para que haja a melhor afinidade e, sobretudo, o desencarnado, num processo aflitivo, ele seja merecedor do melhor acolhimento da parte dos benfeitores. Não é verdade? É isso, Leandro. Então, eu vou pedir para a Luciana, para nós encerrarmos, ela cantar mais 2 músicas para nós, e aí nos despedimos por hoje. Tá bem? Por favor, Luciana. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo a alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém
é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo a alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume. Vê, o vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodias suaves, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança. Os espíritos cantam canções de esperança, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Muito bem, obrigado, Luciana. Muito bem, então nós vamos procurando, através da oração, concluirmos o nosso encontro de hoje, que ele possa ter sido proveitoso, tanto para nós encarnados, como para, eventualmente, nossos irmãos do outro lado da vida. Que os nossos fluidos oferecidos, como de costume, possam ter sido conduzidos em auxílio a tantos e tantos enfermos e necessitados do mundo inteiro, em função dos problemas médicos, como também das guerras, que lamentavelmente têm gerado milhares e milhares de vítimas desencarnadas e encarnadas. Que os nossos corações vibrem por todos eles em sofrimento na terra. E peçamos a Jesus que possamos viver em paz, recebendo no mundo inteiro os pacíficos e os pacificadores que Ele possa enviar ao mundo. Muito obrigado, amigos queridos dos dois lados da vida, e desse modo nós concluímos o nosso encontro desta segunda-feira, 15 de setembro. Estão todos bem? Espero que sim. Eu acabei de me lembrar que no dia 22 eu devo estar em São José do Rio Preto e no horário da reunião fazendo palestra também em algum centro da cidade. Mas eu mantenho vocês informados. Se eu puder estar com vocês, estarei. Mas é possível que eu esteja em função lá
na cidade para onde eu vou na sexta-feira e fico até a outra quinta. Tá bom? Combinado? Então, gente, bom descanso, cuidem-se bem e até daqui a pouco. Boa No Bom noite. Muito descanso. Espiritual. Boa Boa noite noite a para todos. todos.